Keanu Reeves é famoso por sua língua venenosa. Eu me encaixo no tipo, um pouco acima do peso. Quando vi a amostra do vestido branco de renda que a loja mandou para as fotos que faria como modelo de comércio eletrônico, ele zombou: você realmente vai vestir isso para se humilhar? Quem não te conhece vai pensar que é uma porca da vizinhança brincando de amarrar cordas. Não sei quantas vezes já fui despedaçada pelas palavras de Keanu Reeves, mas sempre acabo ignorando porque ele é tão bonito e tão generoso com dinheiro. Até que, na véspera de uma competição de debate, uma caloura do clube vazou nosso roteiro inteiro para a equipa adversária. Normalmente, Keanu Reeves já teria riu com sarcasmo perguntando se o cérebro daquela pessoa era do tamanho de um cerebelo atrofiado. Mas, dessa vez, ele apenas jogou um pacote de lenços para a garota e desviou o rosto, chorando porque feio demais. Dewey soluçava: desculpa, foi por minha culpa que todos perderam a chance de competir. 5 minutos antes, os organizadores já haviam cancelado nossa participação por causa do vazamento. Meses de preparação foram para o lixo sem nem pisarmos no palco. A indignação do clube explodiu. Inconscientemente, acha que a gente é trouxa. Quem, sem querer, imprime nosso roteiro inteiro, folha por folha, e entrega na porta do time adversário. Dewey engoliu em seco: me desculpem, confundi o número do quarto de vocês. Os integrantes ficaram ainda mais furiosos. Nossos quartos são lado a lado. Você esqueceu onde a gente ficava e até onde você mesma estava hospedada. Chega, não enche meu saco com essas lágrimas. Você pode chorar até desidratar que não vai secar a piscina dentro da sua cabeça. Keanu Reeves, que até então estava em silêncio, estalou a língua: se a boca tá fedendo, vai escovar dente. Ficar intimidando uma garotinha, você tem coragem. Todos se entreolharam, surpresos. Keanu Reeves era o primeiro orador da equipe e tinha fama de língua afiada. Em qualquer outro dia, diante de um erro tão primário e tão óbvio, ele já teria xingado a família inteira da pessoa e ainda perguntado se ela tinha nascido de parentes próximos. Mas agora ele apenas puxou um pacote de lenços do bolso, jogou para Dewey e desviou o olhar. Já aconteceu. Chorar não vai adiantar. Ver aquilo foi como levar uma agulha finíssima no peito. Keanu Reeves tem boca tão venenosa que nunca me consola. Quando fico chorando por algo que ele disse, ele fica ao meu lado, mãos nos bolsos, batendo o pé impaciente. Já deu, né? Vai chorar até quando por bobagem. Todos esperavam a reação da presidente. Eu engoli o nó na garganta e disse a Dewey: seja lá como for, você prejudicou a equipe. A partir de hoje, não precisa mais aparecer no clube. Dewey começou a chorar ainda mais. Presidente, eu sei que você nunca gostou de mim, mas ninguém é perfeito. Por um erro desse tamanho vão-me tirar o direito de ter um hobby. O membro rosnou: hobby? Você não escreve um argumento inteiro. Mesmo quando a presidente cede o próprio roteiro para você, sobe no palco e gagueja, puxando todo mundo para baixo. E essa competição era a final. Você chama isso de coisinha? Antes que Dewey respondesse, Keanu Reeves berrou baixo: chega. Ele se virou para mim: when checking. Você é presidente e fica assistindo todo mundo intimidar uma garotinha. E ainda por cima, ele me mediu de cima a baixo e cuspiu as palavras: esqueci. Você também é cúmplice. Senti um algodão molhado entupir minha garganta. A asfixia me silenciou. Felizmente outro integrante rebateu: explica aí, onde está a intimidação? A presidente só mandou ela não voltar a atrapalhar. Não vamos processá-la nem nada. Quer dizer que somos cúmplices. Dewey limpou o nariz, puxando a manga de Keanu Reeves. Eu sei que está me defendendo. Mas ela lançou um olhar para mim, como se eu fosse um monstro, depois baixou a cabeça. Talvez a presidente realmente não goste de mim. No fim, todos se dispersaram de mau humor. Keanu Reeves segurou a mão de Dewey e, antes de sair, me lançou um olhar gelado: when checking, você é mesquinha. Espero que reflita sobre seus erros. Enquanto eu via as costas deles se afastando juntas, fiquei em branco. Onde exatamente eu estava errada? Mesmo depois de voltar cambaleando para o apartamento que divido com Keanu Reeves, ainda não conseguia entender. Olhando o chão reluzente que a faxineira deixara, lembrei de repente: Keanu Reeves tem uma mania terrível de limpeza, quase tatuou proibido para estranhos na testa. Mas ele não impede só estranhos, até eu, a namorada, às vezes não posso tocá-lo. A menos que ele permita, se tente segurar sua mão. Ele desvia com frieza. Se um dia eu quisesse, como Dewey, puxar sua manga, ele diria na minha frente, como se jogasse lixo fora, e mandava a peça de roupa direto para o lixo. Lembro de uma vez, quando fazia bico num bar de rua, alguns valentões me importunaram. Liguei chorando da delegacia pedindo para ele me buscar. Quando Keanu Reeves apareceu com cara de poucos amigos, o desabafo explodiu. Eu o abracei pela cintura e chorei alto: você finalmente chegou. Keanu Reeves, você nem imagina, eu estava morrendo de medo. Ele deixou que eu o abraçasse por um bom tempo. Só depois que minhas lágrimas esbarraram, baixou a cabeça e olhou para meus olhos inchados. Pensei que, mesmo sendo duro, ele diria alguma palavra de conforto numa hora dessas.
Em vez disso, seus lábios finos saltaram. Wen Sheqing, me abraçar desse jeito. Não é nojento? Lembrar daquilo fez as lágrimas escorrerem pelo rosto sem eu perceber. Foi justamente quando Qin Wen chegou em casa, quando nossos olhos se encontraram. Nem tive tempo de limpar os cantos dos olhos. Ele chutou os sapatos para o lado, deu uma risadinha de desdém e virou a cabeça. Aí foi tão maltratada por vocês e nem reclamou. A autora de tudo isso agora está chorando. Impressionante. Minha voz saiu engasgada. Ela acabou com a competição de todos nós. Só pedi que ela deixasse o clube. Foi tão absurdo assim. A dor que eu segurava a tarde inteira transbordou. Você sempre parece ter o ódio a idiotas escrito na testa. Porque hoje está tão do lado da Diui. Qin Wen arregalou os olhos, depois falou, irritado. Ódio a idiotas. Wen Sheqing, você podia falar com um pouco de classe. Não suportei ver todo mundo atormentando uma garota até ela chorar. Qual o erro? Quis enxugar as lágrimas, mas elas só aumentavam. Diui é uma estranha e você não suporta vê-la chorar. E eu, como sua namorada, preciso engolir você defendendo alguém de fora. Ele deu uma risadinha de escárnio. Lá vem de novo. Wen Sheqing, admiro sua capacidade de ficar com ciúme por qualquer bobagem. Ciúme por bobagem. Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Você acha que fomos nós quem maltratou a Diui? Por isso a protejo tanto. Mas você sabia que minha mensalidade do próximo semestre dependia do prémio dessa competição. Ela afetou todo mundo e eu só pedi que ela saísse do clube. Foi tão cruel assim. Qin Wen não se moveu nem um milímetro. Só lançou o desdenhoso, fingindo ser coitadinha de novo. Ele já havia-me visto sem dinheiro para a faculdade, já me vira correndo de um trabalho informal para o outro. Eu dediquei cada gota de esforço àquela competição para, com o prémio, pagar as contas do próximo semestre. Mas tudo isso, nos olhos dele, não passava de teatro. A tarde inteira passei em transe, perguntando onde errei. Errei em ter perdido 3 anos namorando alguém como Qin Wen. Por ter chorado tanto. Quando me levantei tive tontura. Qin Wen instintivamente estendeu a mão, mas a puxou de volta, apertando os lábios. Sorri amargamente, a voz embargada depois de tanto soluçar. Pensa o que quiser. Qin Wen, vamos terminar. Nos olhos dele passou um lampejo de incredulidade. Por uma bobagem dessas você quer terminar? Ele deu outra risadinha. Beleza, Wen Sheqing. Se foi você quem pediu, não venha se arrepender depois. Respondi entorpecida, não vou me arrepender. Não quero mais perder tempo com um homem que nunca me viu como igual e que não tem coração. Vou-me mudar o quanto antes da sua casa. Antes que eu terminasse, o telefone dele tocou. Quando viu o nome na tela, ele puxou o canto da boca, atendeu e ainda ligou o viva voz. A voz frágil de Diui veio. Wen G. Tropecei correndo e machuquei a perna. Você pode vir-me ver só um minutinho. Qin Wen me fitou, sorriu e disse, claro. Manda o local. Já vou. A ligação caiu. Ele me lançou um olhar de cima. Depois rosnou, repetindo, não volto atrás. Se você pedir desculpas aí, eu finjo que nada aconteceu. Caso contrário, interrompi-o, olhando direto nos olhos dele. Palavra por palavra, não fiz nada de errado para com a Diui. Não vou me desculpar. Ela está te esperando. Vá. Qin Wen mediu-me de alto a baixo, rangendo os dentes. Ótimo. Até que enfim. E saiu, batendo a porta. Depois que ele partiu, arrumei minhas coisas durante a noite toda. Ele sempre fora generoso. Desde que começamos a namorar, a penteadeira ficou cheia de cosméticos de grife que eu nunca sequer havia visto. Bolsas caras enchiam o armário. Mas eu usava tudo com receio. Ao limpar, até encostava com cuidado. Nada disso eu levaria. Sobre a mesa de centro ficou o cartão suplemento que ele me dera um dia em que, no sofá, eu desinfetava um arranhão feito ao abrir a entrega de comida. Ele jogara o cartão para mim. Irritado, toma, minha namorada não precisa viver nesse sufoco. Eu valorizava o gesto, mas nunca gastei um centavo sem necessidade. Nas 2 vezes em que minha avó foi parar na UTI, mesmo usando o cartão, depois devolvi cada centavo. Agora o cartão repousava ali, quieto. Voltei para o dormitório da faculdade já de madrugada, por ter sido desclassificados. Mal amanheceu e a supervisora me chamou ao gabinete. Como você, presidente, deixou a competição ser cancelada depois de meses de preparo? Antes que eu respondesse, os outros membros se apressaram. Isso não tem culpa da Sheqing. Foi a Diui quem entregou o roteiro para o outro time. A supervisora franziu o senho e mandou chamar Diui. Quando Diui entrou junto com Qin Wen, todos os olhares do clube se voltaram para mim. Diui olhou para a supervisora com ar de coitadinha. Professora, a senhora me chamou. A supervisora, ao vê-la daquele jeito, sentiu a raiva subir. Antes mesmo que ela pudesse falar, Qin Wen já atacou irônico. Muito bom, Wen Sheqing. Ontem vocês cercaram uma garotinha em bando e hoje ainda correm atrás da professora para chorar. A supervisora franziu o senho e o repreendeu. Cuidado com o que diz. O que quer dizer com chorar? Minha aluna foi desclassificada sem entender o porquê. Não posso perguntar. Qin Wen deu de ombros despreocupado. Claro que pode. Imagina. Depois acrescentou. Aí vacilou, sem querer. Mas se vão punir alguém, não podem ficar arrancando lã da mesma ovelha. Wen Sheqing é a presidente
presidente, a responsabilidade maior é dela, né? Tremi de raiva. Ele nem percebeu. Olhou para mim com deboche. Algumas pessoas adoram pregar justiça e imparcialidade. Presidente, assuma a responsabilidade. Topa, unhas cravadas na palma, eu sabia que, independentemente da verdade, como presidente eu carregava o peso principal. Mas essas palavras não deveriam sair da boca de Keanu Enche, não do homem com quem namorava há 3 anos. Segurei os colegas que iam interromper e disse à supervisora, palavra por palavra, foi falha minha. Não impedir aí de entregar nosso roteiro ao adversário. O senhor decide o que fazer. A supervisora abriu a boca, depois suspirou. Então, Dewey está expulsa do clube de debates. Quanto a você, deixa o cargo de presidente para outro. Keanu Enche gostou do verdito. Cruzou os braços e soltou uma risadinha, agora que perdeu o cargo. Vamos ver como vai se achar no pedestal moral. Fechei os olhos e disse, acabou o oficial. Vamos ao pessoal. Ele riu como se ouvisse piada. Pessoal? Que pessoal? Não existe mais nada entre a gente. Antes que terminasse a frase, reuni todas as forças e lhe dei um tapa tão forte que sua cabeça virou. Antes disso, jamais ousara sequer subir a voz, sempre fora dócil. O tapa o deixou estupefato. Demorou segundos até a raiva se acumular nos olhos dele. O Enche-king. Explica aí, porque me bateste. Minha palma latejava, mas ver a marca no rosto dele trouxe um alívio estranho. Ontem sua namorada perdeu a competição por culpa da Dewey. E você não disse nada. Puxou a mão dela e foi embora. Bati porque você não sabe distinguir quem é seu par e quem é estranho. Com esse tapa, estamos quites. A notícia do tapa se espalhou pelo campus como fogo. Antes, minha fama já era ruim, cão lambedor, interesseira, sem vergonha, rótulos que me perseguiam porque, não importava como Keanu Enche me tratasse, eu nunca tinha pedido para terminar. Agora, ao ouvirem que eu havia esbofeteado, certos círculos vazios de hobby entraram em ebulição. Apostavam em quanto tempo eu levaria para me humilhar e reconquistá-lo. Não liguei para fofoca. Sem a competição, o prémio evaporou. Estive correndo atrás de bicos para pagar mensalidade e despesas do próximo semestre. Certa noite, depois de entregar a última encomenda, exausta, recebi ligação dele, algo raro. Deixou tralha na minha casa. Vem buscar em meia hora ou jogo fora. O quê? O seu anel de pacotilha. 30 minutos. A lembrança do anel me fez flutuar. Era de prata, feito por nós no 2º ano, quando a moda era criar alianças artesanais. Sem grana, levei Keanu Enche a uma oficina numa tarde livre e fizemos cada um o seu. Ele torceu o nariz o tempo todo, mas quando terminou, calçou o anel e não tirou mais. Eu, boba, abracei-o por trás. Gostou? Não. Feio para caramba. Mesmo assim, nunca mais o removeu. Na noite anterior, quando o deslizei do meu dedo, vi o sulco branco na pele e demorei a tirá-lo. Agora, ouvindo sua voz impaciente, respondi, jogue fora. Não quero mais. Ele hesitou alguns segundos. O Enche-king acha que minha casa é lixeira. Quase falei algo, mas desisti. Fala o que quiseres. Pensei que estivéssemos finalmente livres um do outro. Até que, certa noite, durante turno num KTV, cruzei com eles. A porta da sala estava entreaberta. Dentro, colegas conhecidos ou não cercavam Keanu Enche. Ele tinha um cigarro na boca. A fagulha acendeu e apagou. Alguém perguntou, o Keanu voltou a fumar. A pessoa que havia falado percebeu que havia dito demais e calou-se de imediato. Antes de ficar comigo, Keanu Enche era um fumante inveterado. Mas eu sofro de rinite e não suporto o cheiro de cigarro. Ele dizia que eu era dramática e chata, mesmo assim reduziu os cigarros, depois de fumar. Às vezes ficava descendo no térreo até dissipar o cheiro antes de subir para o apartamento. Ao ouvir o comentário, Keanu Enche travou o movimento de guardar o isqueiro e lançou um olhar oblíquo ao rapaz. Acabou o que tinha a dizer. Os outros na sala apressaram-se a acalmar a situação. Um deles riu, desde que a cadelinha da Enche-king parou de perseguir o Keanu. Ele está curtindo a liberdade. Fumar uns cigarros é o quê? Keanu Enche manteve os olhos baixos, a voz gelada. Não mencionem ela na minha frente. Haviam marcado o encontro hoje e chamado Keanu Enche. Todos já sabiam que ele estava mais irascível ultimamente. Ao vê-lo pessoalmente confirmaram. Os rumores não eram exagerados. O melhor amigo de Keanu Enche serviu-lhe uma dose. Sorrindo, quem não sabe que o Enche-king é apaixonada pelo Keanu. Qualquer coisa que ele faça, ela volta correndo. Apostaria que em 2 ou 3 dias ela não aguenta e volta com o rabo entre as pernas. Keanu Enche soltou uma baforada de fumaça. Fina, fala demais. Mas qualquer um podia ver que a tensão entre suas sobrancelhas diminuíra. Não sei quem me avistou primeiro, exclamou o Enche-king. O que você está fazendo aqui? O amigo de Keanu Enche riu. Eu avisei. Antes de 15 dias ela apareceria. Keanu Enche ergueu a cabeça, indiferente. O que você quer? Antes que eu respondesse, outros começaram a provocar. Claro que é para pedir para voltar, né, Keanu? O Enche-king. Qual vai ser a desculpa dessa vez? Sob todos os olhos zombeteiros, eu apenas ergui levemente os lábios. Desculpem, enganaram-se. Não vi reconciliar nada. O rosto de Keanu Enche escureceu instantaneamente. O amigo dele puxou
puxou meu braço, tentando apaziguar. Chega, Checking. Se continuar, não vai ser divertido. A gente sabe que você gosta do Ken. Basta pedir desculpas e tudo fica bem. Ken Wench bateu a cinza do cigarro e riu de canto. Wen Checking, seu sistema de informação é ótimo. Mal cheguei e você já apareceu. Suspirei, porque todos insistiam nisso. Mostrei meu crachá de funcionária. Só estou trabalhando aqui. Encontrar vocês foi coincidência. Olharam o crachá e se entreolharam em silêncio. Tenho que voltar ao serviço. Divirtam-se. Virei-me para ir embora, mas meu pulso foi agarrado com força. Ken Wench me prendeu entre ele e a parede, sem espaço para me mover, e disse em voz baixa, já que veio até aqui, para que esse teatro de difícil de conquistar? Porque gosta tanto de mim. Eu relevo. Só peça desculpas a Diu e aí tudo termina. Achei tão absurdo que dei risada. Empurrei-o para trás. Não se iluda. Trabalhar aqui é coincidência. Se soubesse que você estaria, não teria vindo. A sala caiu num silêncio denso. Ken Wench gelou. Wen Checking, tudo tem limite. Não exagere. Com voz calma respondi, espero que entenda. Aquela noite, quando disse que tínhamos terminado, não era brincadeira. Virei-me e saí. Logo atrás ouvi o estilhaço de garrafas caindo no chão, seguido da voz rouca e furiosa de Ken Wench. Vão todos para o inferno. A história daquela noite vazou. Os colegas que esperavam me ver voltar chorando e implorando perdão perceberam, atrasados, que o término não fora piada. Mas eu não tinha tempo para fofocas. Na sala da supervisora, fui atingida por uma notícia inesperada. A universidade indicaria-me para intercâmbio no Reino Unido. A supervisora sorriu, aprovando, exatamente. Antes que a alegria completasse um minuto, a realidade me puxou de volta. Apertei o tecido da blusa, hesitante. Mas minha situação financeira, o senhor sabe, estudar fora é caro demais. Ela me tranquilizou, consegui. Bolsa integral. A universidade de lá oferece ainda um dormitório. Com um part-time você cobre as despesas. Intercâmbio sempre fora meu sonho. Senti os olhos marejados e fiz uma reverência. Professora, muito obrigada. Saí correndo para providenciar documentos, mas meu RG desaparecera. Então lembrei, no mês passado, numa viagem com Ken Wench, deixara os documentos com ele. Não queria contatá-lo, mas não era hora de orgulho. Liguei repetidamente. Só na terceira tentativa atenderam. Do outro lado veio a voz melosa de Diu e alô. Apertei o celular. Passe para Ken Wench. Ela deu uma risadinha. Sis Checking. Pode falar comigo. Acho que o Wench não está a fim de conversar. Antes que eu respondesse, ouvi Ken Wench preguiçosamente. Quem é? Ao redor, gritinhos debochados. Quem mais? A Wen Checking, claro. Finalmente, não aguentou e quer voltar. Foda-se, mano. O Ken conseguiu domar de novo a cadelinha da Wen Checking. Ken Wench finalmente levou o telefone ao ouvido e perguntou. Wen Checking. Eu não avisei que não como folha de galho podre. Já terminamos. O que você ainda vem aqui fazer? Contive a raiva e respondi. Meu RG ainda está com você. Onde você está? Vou pegar. Do outro lado da tela. Minha frase fez o sorriso despreocupado de Ken Wench congelar. Ele apertou o celular e a voz virou gel. É só por isso que você procurou. Exatamente. Onde você está? Vou aí. Ken Wench quis xingar, mas ao ver os amigos piscando freneticamente, segurou a língua e disse. KTV Giniué, na rua Wenhai. Quando o sinal de chamada encerrado soou, o rosto de Ken Wench estava nublado. O melhor amigo dele passou a mão no suor da testa. Os outros não percebiam, mas ele, que convive todo dia com Ken Wench, via claramente. Desde que eu pedi para terminar, o humor do Ken piorava a cada dia. De repente, no meio da farra, Ken desbloqueava o celular, olhava as mensagens. Não encontrava a que queria e virava o aparelho de bruços, cara fechada. Além disso, o amigo desejava não ter olhos tão bons. O anel simples que fizemos juntos eu já havia tirado quando saí da casa de Ken. Já Ken Wench continuava usando o ar na mão. Sempre que ficava irritado, girava o anel sem perceber. Vendo o Ken carrancudo, ele se aproximou e cochichou. Ken, não liga para o Wen Checking. Um RG porque ela não buscou antes nem depois. Justo hoje quando você saiu com a II. Ciúmes, tá claro. Truque ordinário para chamar atenção. A mão que Ken Wench estendia para o copo parou, mesmo. O amigo bateu palma, satisfeito, óbvio. Mas vai com calma. Ken, por mais que o Wen Checking TME é mulher e tem orgulho. Se ela der um passo, dá uma escadinha, tá? Ken Wench relaxou a testa, depende. Na verdade, Ken estava irritado, naquela noite. Ao voltar para casa e ver a sala vazia e o anel rolando sobre a mesa, sentiram um vazio sem explicação. Todos diziam que eu não tinha temperamento. Ele, então, quebrou 3 vasos pensando, não tem temperamento. Então essa fuga inteira é o quê? Tão pouca coisa para virar bagunça. Quando cheguei, o box estava animado. Ken Wench não cantava, sentado no centro em silêncio.
Dewey encostava-se carinhosamente no ombro dele. Antes que eu falasse, o amigo de Kim já bradava. E aí, cunhada, demorou. Dewey fingiu ter acabado de me ver e se afastou apressada. Shaking, não pense errado, eu e o Wench. Não tive paciência, meu RG. Kim Wench mediu-me de alto a baixo. Para que quer? Inspirei fundo, não é da sua conta. Já terminamos. Devolva. O amigo tentou acalmar. Cunhada, fala bonito. Vocês dois enfim se encontram. Kim Wench já tinha esticado os tojos de cartões e, como se fosse lixo, atirou meu RG ao chão. Caiu debaixo do sofá. Com voz baixa e fria, disse: foi longe. Pegue você mesma. Segurei a vontade de discutir, dei um meio sorriso. Kim Wench. Sua pontaria continua péssima. Ajoelhei-me para alcançar o RG, mas Dewey moveu o pé, salto alto afiado, pisando firme no dorso da minha mão, depois soltou um ai, shaking, desculpa. Não vi sua mão. Doeu. O dorso da mão já estava vermelho e inchado. Assoprei o RG, levantei e, lembrando, dei um tapa direto no rosto de Dewey e, parem de fingir cegueira repetidamente, dá nojo. Kim Wench agarrou meu pulso. Ao notar o inchaço, franziu imperceptivelmente a testa e perguntou em voz baixa, por que bateu? Veio arrumar briga. Torci a boca, soltando-me, não tenho tempo. Se pudesse, não queria mais me envolver com vocês dois. Virei-me para sair. A voz de Kim Wench cortou o ar. Wen shaking, peça desculpas aí. Se não, nunca mais me procure. Olhei de volta, sorrindo sem graça. Quem liga? Arrumei tudo em tempo recorde e saí do país. No início, estranhei muita coisa. Sem Kim Wench, o peso da vida voltou a cair sobre mim, mas ao menos minha mente estava em paz. Certa noite, depois do meu turno, o grupo da faculdade explodiu de mensagens. Abri, eram fotos de Kim Wench. Os olhos dele mostravam uma incredulidade crua. Kim Wench estava desolado, parado embaixo do dormitório feminino. Minha colega de quarto, Xiaomen, disse: você não contou ao ex-maridão que tinha pedido intercâmbio. Quando soube que você tinha ido embora, ele ficou parado, sem reação. Queria correr para o dormitório. Só parou quando a supervisora veio e garantiu que você já tinha partido. Eu pensei que Kim Wench não se importaria. Imaginava que, ao saber que eu tinha ido embora, apenas daria de ombros e soltaria umas farpas. Xiaomen continuou tagarelando. Todo mundo dizia que você era a cadelinha dele, mas você terminou sem pestanejar e foi embora direto. Já o Kim puxa aquele desespero. Todo mundo viu. Nada dentro de mim se moveu. Respondi calmamente. Eu e Kim Wench terminamos de vez. A partir de agora, não precisa mais me contar nada sobre ele. Pensei que ele apenas estivesse desacostumado a perder uma boazinha, que sempre obedeceu. No entanto, na noite seguinte, Kim Wench apareceu na minha universidade. Quando o vi, dei um passo hesitante. Ele estava encostado na parede, fumando. Até num país estrangeiro, o rosto bonito atraía olhares. Wen shaking. Não acha que me deve uma explicação? Apertei os lábios e retruquei. Já terminamos. Qualquer decisão que eu tome não é da sua conta. Ele avançou, agarrou meu pulso com força e quase gritou, sem a minha autorização: como você ousou ir embora? Os olhos dele envermelharam-se. Acreditei que fosse só uma briga comum. Quando você se acalmasse, voltaria. Encontrei graça nas palavras dele e se eu voltasse, o que aconteceria? Eu que não fiz nada de errado. Teria de pedir desculpas a Dewey e continuar sendo sua cadelinha para você me humilhar de novo. Os lábios de Kim Wench se moveram. Depois ele disse: não estava defendendo a Dewey. Só não aguentei você me deixar de lado por causa de um maldito campeonato. Eu já disse, meu dinheiro é seu para usar. Porque você insiste em bancar a faculdade com prémio de debate em vez de usar o que eu te dou. Aquilo que eu disse naquela noite foi só para te irritar. Ficou feliz agora? Nunca. Imaginei que a verdade fosse essa. Mas já passou, ficar remoendo não adianta. Terminou. Tenho aula. Ele piscou, incrédulo. Falei tanto e você não tem nenhuma reação. Suspirei. Kim Wench. Essa era justamente a nossa rotina. Eu sempre corria atrás de você, mas meus sentimentos nunca foram valorizados. Eu fazia monólogo e você, imitei seu antigo desdém, dei um leve escárnio, sempre se mostrava indiferente. Ao vê-lo parado, segui apressada para a aula. Ele permaneceu na faculdade por vários dias, mas sempre que tentava falar, eu o ignorava. Por fim, voltou para a China. Descobriu que só poderia candidatar-se ao intercâmbio no próximo ano e ficou desolado. Já deu e isso deu mal. Os ex-colegas do clube de debates, ainda furiosos, juntaram provas de quantas vezes ela se intrometera em relacionamentos alheios, compilaram tudo no arquivo e depois de alguém vazar na internet, ela viralizou. Até aqui, do outro lado do oceano. Ouvimos falar dela nos grupos de estudantes. Eu não me importei com o destino dela. No celular, uma mensagem de Kim Wench. Sei que fui egoísta e te machuquei. Estou controlando o meu temperamento. Podemos recomeçar. Meus olhos piscaram. Deletei a mensagem e bloqueei o número. Já estava livre. Não pretendia ser refém do passado, isso não valia a pena.